Nas aulas anteriores, a gente começou a ver a transformada de Fourier contínua no tempo. A gente viu que a transformada de Fourier contínua no tempo é uma ferramenta matemática que permite fazer a transferência desde o domínio do tempo até o domínio da frequência. A gente sabe também que se nós conhecemos a resposta ao impulso do sistema, a gente tem praticamente todas as características que são necessárias para poder fazer a operação de convolução, e fazendo a operação de convolução, a gente pode saber como seria a resposta a um sistema quando for excitado por um sinal específico. Bom, agora a gente vai a definir uma outra função, seria a função de resposta em frequência. A resposta em frequência corresponde à transformada de Fourier da resposta ao impulso. Como existe uma correspondência biunívoca entre o sinal no domínio do tempo e o seu espectro, se a gente conhecer a resposta de frequência do sinal, a gente conheceria também a resposta ao impulso, porém, a gente conheceria as características do sistema que podem ser utilizadas para caracterizar sua interação com sinais de excitação. Na engenharia, usualmente, é muito utilizado o domínio da frequência, ou seja, utilizar o espectro, os sinais e as suas respostas em frequência para caracterizar a interação entre sinais e sistema. Por quê? Lembrando a propriedade da convolução, bem, propriedade da dualidade, multiplicação, convolução, que permite fazer que quando você tem a convolução de dois sinais no domínio do tempo, significaria, no domínio da frequência, a multiplicação dos seus espectros. A partir daí, costuma ser feito sempre uma análise no domínio da frequência, já que é mais fácil fazer a multiplicação de dois espectros que fazer a convolução de dois sinais. Exemplos disso a gente pode ver em circuitos elétricos, comumente tudo o circuito que seja em RLC, que trabalham com frequência, com fasores, etc. É muito comum você fazer toda a análise do domínio da frequência. Sistemas que trabalham com comunicação, também. Sistemas de controle, normalmente tem uma área de controle, chamado controle clássico, que é baseado principalmente sempre no domínio da frequência. Por que acontece isso? Muitas vezes você sabe qual é o comportamento que tem o sinal no domínio da frequência, porém você não sabe qual é o comportamento que vai ter o sinal no domínio do tempo. Então você pode planejar tudo o processamento do seu sinal no domínio da frequência, porque você sabe como ele vai responder para frequências determinadas, sem precisar, porque às vezes você não sabe como o sinal vai se comportar no domínio do tempo. Os sistemas que comumente são utilizados para fazer o processamento dos sinais no domínio da frequência são chamados de filtros. Né? Então, o filtro normalmente é um sistema que ele vai intensificar a resposta numa determinada faixa de frequência, enquanto ele vai atenuar a potência do sinal em uma outra faixa de frequência. E tem filtro que pode ser utilizado em qualquer área da engenharia. Por exemplo, um sistema de amortecimento de um carro, ele pode ser considerado como um filtro, já que ele vai, independência qual vai ser a especificação do projeto dele, ele vai atenuar oscilações da roda, ele vai atenuar oscilações da roda em alta frequência ou em baixas frequências. Então, pode ser considerado como um filtro também. A mecânica, a gente tem filtros para amortecer vibrações, por exemplo. Na engenharia civil, a gente também projeta filtros para amortecer a oscilação do vento, etc. Então, nessa área de engenharia, o filtro pode ser considerado qualquer sistema que seja implementado com o objetivo de fazer variações na resposta de frequência do sistema, ou espectro do sistema. Independência disso aí, existem várias classificações para os filtros. Você tem filtros denominados passa-baixa. Esse filtro passa-baixa é aquele que ele vai a deixar passar sem distorcer o sinal, e a potência ao sinal nas baixas frequências,
Enquanto que, a partir de uma frequência máxima, ele vai a começar a distorcer o sinal e, eventualmente, eliminar o sinal, atenuar ele até que ele chegue a zero. Aqui a gente tem uma nova definição uma nova palavra que a gente precisa definir o significado dele. Seria a palavra de distorção. O que significa a distorção do sinal? Bem, distorcer o sinal significa que você fez alguma mudança do sinal. Porém, nem todas as mudanças que são feitas em cima dos sinais, elas são consideradas como distorções. Por exemplo, deslocamentos no tempo, né, e amplificações ou atenuações do sinal, sempre que a atenuação não seja anular o sinal, elas não são consideradas distorções. Por quê? Porque você pode recuperar o sinal a partir do sinal modificado. Hein? Então, por exemplo, modificações, como, por exemplo, um troncamento, zerar o sinal, são modificações que você já não pode recuperar o sinal original a partir do sinal modificado. Então, sempre que você não possa recuperar o sinal a partir do sinal modificado, a gente está em presença de uma distorção do sinal. Sempre que você possa recuperar o sinal é dito que ele não sofre nenhuma distorção. Então, a resposta ao impulso de um filtro que ele não produz distorção nenhuma seria o quê? Seria basicamente um impulso. Porque você teria no domínio da frequência um sinal que seria um espectro que seria uma constante, ele não vai produzir distorção nenhuma. Se a constante for igual a 1, ele vai deixar passar o sinal da forma que ele entrou. E esse valor de essa constante valor não seria dada para toda a faixa de frequência. Nesse caso, a gente estaria em presença de quê? De um impulso. Se você calcula a transformada inversa de Fourier de uma constante, daria um impulso. Esse impulso pode estar ou não deslocado no tempo. Né? O produto desse deslocamento no tempo geraria que coisa? Geraria um exponencial, né, do domínio da frequência, e o gráfico do espectro desse filtro seria basicamente, teria essa forma aqui. Isso seria uma constante, seria um valor de A, e a face dele seria uma linha reta. Essa aqui seria a face. Seria uma linha reta, seria uma face linear. Então, quando a gente trabalha com filtros, você trabalha no domínio da frequência, você tem algumas palavras que a gente precisa conhecer. Por exemplo, banda passante. A banda passante, né, é aquela faixa de frequência onde o filtro permite a passagem do sinal sem distorcer ele. Né? A banda de rejeição vai ser a parte onde aparece a distorção do sinal. O sea, é a parte onde o filtro vai bloquear o sinal. O sea, a parte onde o filtro não deixa passar mais o sinal. Um filtro ideal é imune àquelas distorções que aparecem dentro da sua banda passante. Por exemplo, filtros ideais. Filtro pasta baixa, seria o primeiro caso. Ele vai deixar passar sem distorcer o sinal. Todos os sinais que têm uma faixa de frequência de menos FM até FM. Você vê que aqui também, dentro dessa faixa de frequência, a fase vai ter um comportamento linear. O filtro passa alta seria esse aqui. Bem, ele vai a suprimir, ele vai atenuar de uma banda de rejeição que vai de menos FM até FM, e para valores maiores que módulo FM, ele vai transmitir, ele vai deixar passar o sinal sem distorcer o sinal. Bem? Temos também o filtro passa-faixa, seria basicamente esse comportamento, e o filtro corta-faixa seria o inverso do filtro passa-faixa. E a largura de banda vai ter que coisa? A largura de banda vai ser a faixa, bem, de frequência consiga um sinal, bem, que é um dado sinal admite ou elimina. Bem? Essa seria a largura de banda do sinal, a largura máxima que o sinal vai a transmitir sem distorcer a informação dele. Sempre que sempre, que acontece sempre, vocês sabem que o espectro do sinal
ele sempre é uma função par, né? Portanto, por questões históricas, somente se leva em consideração a faixa positiva do espectro. Quando a gente fala, por exemplo, a largura de banda de 1 kHz, a gente sabe que essa largura de banda vai de menos 1 kHz até 1 kHz. Só que, na prática, a gente somente trabalha com a parte positiva. Se por um lado filtros ideais eles não fazem atenuação na sua banda de passagem, já filtros reais eles fazem uma atenuação. Bem? Então, no caso de filtros reais, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai chamar de largura de banda. O sea, a largura de banda pode ser considerada como o valor máximo para quando o sinal já tem o valor zero. O mais utilizado é a largura de banda de meia potência, que seria quando o sinal cai a metade de seu valor máximo. Né? O sea, a largura de banda desse sinal aqui, para um caso de um filtro real, seria A sobre 2. Então, bom, a resposta em frequência ao impulso ou filtro ideais não é um impulso. Hein? A gente você dá, por exemplo, você tem um filtro que é um filtro passa-baixa, como nesse caso aqui. Se a gente calcula a transformada inversa desse filtro passa-baixa, a gente vai dar conta que essa resposta ao impulso é uma função sinc. Né? Se a gente calcula o mesmo para um filtro passa-alta, vai ser que tem um espectro dado por esse valor aqui, ou seja, por essa expressão aqui, para um filtro passa-faixa, seria esse valor aqui, e para um filtro corta-faixa seria esse valor aqui. Todos eles têm nosso espectro a função RET. Né? Todos eles. E vocês sabem que a transformada da Fourier, a transformada inversa da Fourier da função RET é a função sinc. Então, todos esses espectros aqui vão ter como resposta ao impulso a função sinc. O que acontece com a função sinc? Bom, tanto para um filtro passa-faixa, como para um filtro passa-banda, como para um filtro passa-alta, como para um filtro corta-faixa, seus espectros, ou seja, suas respostas ao impulso, elas têm uma característica, elas não são causais. Por quê? Porque elas não têm um começo definido. Ou seja, o sistema está respondendo antes de que chegue o impulso. Você vê aqui, ele está respondendo desde menos infinito. Ou seja, essa resposta ao impulso, ela não pode ser utilizada na prática. Por isso que se chamam filtros ideais, eles não podem ser implementados na prática. Então, todos os filtros ideais, eles não são causais. Portanto, a gente precisa trabalhar com filtros que sejam reais. Né? Nesse caso, os filtros que são reais, eles vão prestar uma pequena atenuação na sua largura de banda. Então, se, por exemplo, um filtro real, passa-baixa real, tem esse comportamento aqui. Sua resposta ao impulso é causal, sabe aqui? A resposta ao impulso começa aqui em zero. Essa é a resposta ao impulso dele. E então, a resposta ao impulso, se a resposta de frequência associada a essa resposta ao impulso, é dada por essa expressão assim, por essa curva. Você vê que dentro dessa curva, hein, a gente não pode assegurar, né, que não vai existir uma distorção do sinal. O sinal vai ser atenuado. O sea, por exemplo, por aqui ele vai ser atenuado. Por isso que se utiliza o termo largura de banda. Hein? Seria qual é a atenuação máxima que você vai permitir? Normalmente seria A sobre 2. Então, o que interessa para a gente é trabalhar nessa largura de banda, onde o sinal é atenuado no máximo até A sobre 2. Seria, por exemplo, por aqui. Hein? E o que interessa é que nesse espaço de frequência, nessa faixa de frequência, a face também seja linear. Bem? Isso acontece para todos os tipos de filtros reais. Bem? Então, até aqui, a gente fala um pouquinho sobre os filtros. No próximo vídeo, a gente vai continuar com esse tema.